Boa noite. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a todos os pais. Amém? Sabemos que o nosso dia não é somente hoje, né? Hoje é só uma data comemorativa. Dia dos Pais é sempre todos os dias, não é? Então todos os dias é o nosso dia, que nós possamos viver isso todos os dias das nossas vidas, que os nossos filhos possam também entender isso, que o dia dos pais é todo o tempo, não é? Então quero parabenizar a todos e louvar a Deus por a vida de cada pai que se encontra nesse lugar, também daqueles que não puderam vir. Que Deus assim esteja abençoando a todos no nome de Jesus. Amém? Eu queria meditar um pouquinho com os irmãos hoje. 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 22. Nós vamos fazer essa leitura e depois, se der tempo, a gente passa para outros lugares. E assim nós meditaremos um pouco sobre o que o Senhor tem colocado nos nossos corações nesse lugar. Amém? Sabemos que temos um Pai que é o nosso Pai, o qual é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é o nosso Pai eterno, o Pai que não tem fim, né? O Pai que não tem fim, Ele é eterno. E nele nós estamos seguros, nele nós somos fortalecidos, nele nós encontramos o socorro que nós necessitamos, nele nós encontramos o verdadeiro amor, o amor que não falha nunca, e o Pai que nunca vai te abandonar. Amém? Todos encontraram 1 Reis? Capítulo 8, a partir do versículo 22, está escrito assim: Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus e debaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste e com a tua mão cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a tua palavra que falaste ao teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmo, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença, e estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouçam
para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste tempo, ouve dos céus e age. Julga-os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre ele a sua própria cabeça a consequência, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, teu servo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste tempo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por haver castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos, gafanhotos devoradores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age. Trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Amém? Que este templo que construí traz o teu nome. Quando o estrangeiro clamar, ouve. Então, há um propósito de Deus em todas as situações na nossa vida, e muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo, por que está acontecendo, mas tudo há um propósito de Deus. Amém? Vamos orar mais? Senhor meu Deus, nessa noite nós continuamos na tua presença, Pai.
te adorando, bendizendo, glorificando ao Senhor. Agradecidos pela bondade e misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma semana que se passou e uma nova semana iniciamos, porque aprove ao Senhor cuidar de nós e nos dá esse privilégio, Pai, de te adorar, de poder permanecer na tua presença, para assim glorificar e bendizer o teu nome. Agradeço ao Senhor, meu Deus, por cada família representada neste lugar, também por aqueles que não puderam vir. O Senhor conhece, Deus, o coração de cada um, sabe a necessidade. O Senhor sabe como os teus filhos que não têm vindo estão vivendo nesses dias, e eu apresento cada um deles também diante do Senhor, pedindo socorro sobre eles. Deus, no nome de Jesus, aviva o desejo do coração do teu povo, de cada dia querer mais estar na tua presença, Pai, e que o Espírito Santo venha nos dando sabedoria para te servir, para servir a tua igreja, dar-nos a condição, Deus, de ser servo, de servir com fidelidade neste lugar. Nós estamos aqui, ó Pai, chamados pelo Senhor, com a finalidade, um propósito de servir ao teu povo. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos, nós louvamos e nós agradecemos ao Senhor, ao nosso Deus. Amém, amados? Eu hoje, vendo os parabéns dos pais, e eu vou dar uma olhadinha a respeito do que é ser pai, E aí eu fui ao dicionário e eu encontrei essa definição a respeito de pai. Pai é uma palavra com origem no latim, pater, e representa a figura paternal de uma família, ou o genitor de uma pessoa. São definições do que é ser pai. O conceito de pai é bastante amplo, não se restringe a uma pessoa que é o pai biológico de alguém. Um pai adotivo ou um pai de criação, apesar de não ter gerado o seu filho, não deixa de ser pai. Na sociedade, um pai tem a função de amar e educar uma criança, para que ocorra saudável o seu desenvolvimento. Quanto ao aspecto físico, emocional, psicológico e espiritual. Então aqui estão algumas das definições da responsabilidade de um pai. E eu queria nessa noite perguntar a nós, pai, como nós temos nos comportado como pai? Como tem sido a nossa vida diária de um pai diário? Como nós temos vivido? Que história os nossos filhos vão contar amanhã na nossa ausência, na nossa partida? Que legado nós iremos deixar para os nossos filhos? Entendendo que o pai, ele é o responsável pelo aspecto físico, emocional, psicológico e espiritual dos seus filhos, da sua casa e da sua família. Hoje, como Dia dos Pais, nós vamos trabalhar um pouco mais voltado para os pais. E olhando essa oração de Salomão, e Salomão ele começa falando algumas coisas a respeito do seu pai.
No capítulo de número 22, Salomão ele diz Salomão orou e ele diz: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Primeiro pai que Salomão está falando aqui com ele, chama-se Deus. Amém? Deus, nosso Pai eterno, Criador dos céus, Criador da terra, o nosso Criador, o Deus que olha para nós como Pai, o Deus que é o nosso modelo como Pai. Se nós queremos aprender a viver e fazer bem à nossa família, aos nossos filhos, ser uma referência realmente para nossos filhos, primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos um pai de referência. Quem é o pai de referência? Chama-se Deus, amém? Então Deus, ele é o nosso pai de referência. Segunda coisa que Salomão faz no versículo 24, ele diz que Deus cumpriu as promessas ao seu servo Davi. Aí Salomão diz: Davi, o meu pai. E quando nós começamos a caminhar na palavra, nós começamos a observar que Salomão, ele sempre em suas orações, Salomão ele está trazendo referência do seu pai, né? Em todo o tempo você vai encontrar Salomão ele trazendo a referência do seu pai, de como o seu pai foi com Deus, das promessas de Deus na vida do seu pai, como o seu pai se comportava, como o seu pai fazia, como o seu pai o orientava, como o seu pai o ensinava. Nós vamos ver sempre Salomão trazendo referências a respeito do seu pai. E ele vai aqui falando das promessas de Deus para com o seu pai. Deus tinha prometido tantas coisas a Davi, inclusive o trono para o descendente de Davi. E esse descendente seria Salomão, aquele que assumiria o trono do pai. Então, da mesma forma, eu entendo que os pais nesse lugar têm recebido tantas palavras de promessas da parte de Deus para com as suas vidas. E há um propósito de Deus também na nossa vida, para que nós sejamos assim como Davi, pai de referência em cumprimento, em sensibilidade, um pai que seja uma referência para seu filho ou para seus filhos. Sabemos que Davi também, assim como nós, cometeu seus erros. Davi cometeu também, assim como nós, os seus pecados, porque nós também erramos, nós também pecamos, sim ou não? E toda vez que eu falo de Davi, me vem à memória um irmão que eu acompanhei por muitos anos, aconselhando, orientando, fazendo o papel de pai na vida daquele irmão espiritual. E ele sempre caía, ele sempre tropeçava, ele sempre errava, sempre estava envolvido em coisas que entristeciam o coração de Deus, entristecia a família. E às vezes eu conversava com ele e dizia: mas pastor, Davi também pecou. E eu dizia: interessante como as pessoas elas pegam o negativo, como eles querem usar as coisas erradas para tentar cobrir alguns dos seus erros. E eu olhava para aquele irmão com muito amor e eu dizia: meu irmão, veja bem uma coisa, Davi, quando ele pecava em alguma coisa, ele se arrependia e ele não mais caía naquele pecado. Ele era um homem que ele se arrependia realmente diante de Deus, ele se voltava para Deus, ele confessava o seu pecado diante de Deus. Ele era um homem que sempre estava confessando o pecado diante de Deus. Ele era um homem que sempre estava buscando consertos entre ele e Deus.
que nós venhamos olhar para Davi nas suas qualidades, nos seus tempos de firmeza, nos seus tempos de trabalho para o reino de Deus, como homem guerreiro que lutava pelo povo de Deus. Que assim Deus olhe para nós e veja em nós homens com coração temente a esse Deus, homens que sejam capazes de ensinar os seus filhos o caminho correto, com as nossas práticas, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com aquilo que nós fazemos e exercemos todos os dias, que seja esse o nosso exemplo maior para os nossos filhos. Pai significa isso, não é? É cuidar, é orientar, é conduzir os seus filhos na presença do Senhor. Lá em Deuteronômio, no capítulo de número 6, bem conhecido esse texto, Deuteronômio 6, versos 4 mostra aqui compromisso de homens e pais. A partir do versículo 4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Que todas as palavras que hoje eu te ordeno, elas estejam no teu coração. Ensina-as com persistência aos seus filhos. Amém, amados? Pais, esse é um ofício seu. Você é o sacerdote. Você é o pastor da sua casa. Você é o pastor dos seus filhos. Não perca tempo. Ensine o que é sagrado para os seus filhos. Que esses ensinamentos eles estejam sempre nos nossos corações. E que nós sejamos responsáveis para inculcar, para ensinar aos nossos filhos. Olha, ensina com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Converse sobre Deus com seus filhos quando você estiver sentado em casa. E ele diz isso com persistência, ou seja, não desista de fazer isso. Nunca pare de falar do amor de Deus para com seus filhos. Nunca pare de ensinar os seus filhos a serem reverentes ao Senhor, o nosso Deus. Nunca pare de educar seus filhos no caminho de Deus. E eu vou perguntar a você nessa noite, e você responde no seu espírito, você e Deus. Quantos dias você parou essa semana para falar do amor de Deus com seus filhos? Para falar de Deus, para dizer a eles: olha, filho, o caminho é por aqui. Está escrito na palavra sagrada assim, assim e assado. E muitas das vezes nós não ensinamos na nossa casa, porque às vezes nós estamos esperando
os professores das crianças trazerem esse ensinamento. Mas o maior ensinamento que nossos filhos irão ter serão os seus ensinamentos, Pai. Essa responsabilidade, Deus, Ele já delegou a você, Pai. Nós estamos vivendo em um mundo e em um tempo em que o mundo está trabalhando para destruir a família, para fazer com que os filhos, adolescentes, crianças, jovens, sejam ensinados em um caminho que leva à maldição, um caminho que vai provocar a ira de Deus. O mundo ele está preparado para ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos netos. Mas nós estamos preparados para ensinar o propósito de Deus para os nossos filhos. Nós somos preparados por Deus para conduzir nossos filhos no caminho certo, o caminho que eles devem andar, o caminho do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos preparados para isso. Você é preparado, Pai. Você é preparado. Não só os pais, mas as mães, elas estão preparadas para preparar os seus filhos, para sentar com eles, para ensiná-los, para abrir a palavra sagrada, para estudar a Bíblia em casa com seus filhos. Porque se você não ensinar em casa, a escola vai ensinar coisas que não vai prestar para teus filhos. O tempo que nós estamos vivendo é terrível, igreja. É um tempo de guerra. É um tempo de destruição. É um tempo de inversão de valores. É um tempo que o errado é o que eles estão colocando no lugar do certo. Eles estão desmanchando as coisas corretas, trabalhando para desmanchar as coisas corretas, para quebrar todo o princípio de Deus, para destruir tudo aquilo que é de Deus. E se você não tiver uma base em casa, formando seus filhos, ensinando a eles todo dia, corre o risco de amanhã você se arrepender, e o seu arrependimento pode ser tarde. Hoje é um dia que os homens escolheram como o dia dos pais. Mas o dia dos pais, Deus escolheu para nós, sabe quando? No ventre da nossa mãe. Quando nós ainda éramos informes ali, ainda não tínhamos forma nenhuma. Deus olhou para nós e Ele disse: esse cabra vai ser homem, vai ser macho, ele será um pai de família, responsável para educar os seus filhos no caminho que eles devem caminhar. Então o dia dos pais nasceu nesse dia quando Deus criou homem, o macho, usado por Deus para gerar filhos, ou para adotar também filhos. E nós podemos adotar também filhos espirituais, amém? No nosso caso, nós somos pai espiritual. Precisamos também formar o caráter do povo de Deus como pai espiritual, um caráter de santidade. Tem um canto que nós cantamos que diz assim: nova criatura sou, né? Então nós somos novas criaturas, e é verdade, porque as coisas velhas passaram e agora se fez novas todas as coisas. Na velha criatura, o pai, ele chegava, ele pegava o filho e ele ia para a mesa do bar com o filho para mostrar que aquele filho era homem, e ali ele já queria dar um golpe de cerveja àquele filho, para mostrar que aquele filho era homem, e ele tinha o orgulho disso. Mas como nova criatura que nós somos, hoje nós precisamos mostrar aos nossos filhos que eles precisam aprender a obedecer a Deus, a andar na presença de Deus,
a viver para a glória de Deus. Hoje é isso que nós precisamos, porque somos novas criaturas. Então já tem aqueles que já são pais, tem aqueles que vão ser pai, vão aqueles que vão casar e futuramente serão também pai, mas que essa palavra ela já fique inculcada no nosso coração e que nós possamos todos os dias estar ensinando isso na nossa casa, ensinando aos nossos filhos. A palavra do Senhor diz: ensina-os com persistência. Ensina os seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Inculque a palavra de Deus na vida dos seus filhos. Escreva nas paredes, escreva no banheiro, onde ele se virar, ele vai ver uma palavra de Deus ali. Nós somos responsáveis por isso. Não é duro que seu filho com o celular na mão, não. Não, isso não vai levar teu filho a se firmar no Senhor. Esses dias nós tivemos a advertência da própria ministra a respeito do que estão fazendo nos celulares que estão na mão das crianças. Com os celulares que estão na mão das crianças. Tem um pouquinho o som aqui, está muito alto. Os celulares que estão na mão das crianças. É uma maldade muito grande, igreja. Mas não tenham preguiça não de sentar com seus filhos. Olha o tamanho: Rian, Lorena, Samuelzinho ali, Letícia, as crianças, os adolescentes, eles precisam muito de ouvir da palavra de Deus. Eles precisam ouvir de tal maneira que eles se tornem uma Bíblia ambulante. Que eles recitem a palavra de Deus, que eles recitem a palavra de Deus, que ela esteja implantada nos seus corações, porque quando o maligno se levantar, não vai trazer confusão na mente da sua criança. Lá no ventre de Júlio, tem um ali no ventre de Júlio, mas naquele ventre ele já está recebendo essa palavra nessa noite. Profetize na vida dos seus filhos. Seja profeta na sua casa. Não perca tempo de maneira nenhuma. Ame. A palavra do Senhor vai dizer: ame o Senhor, o seu Deus. E para amar a Deus é isso. Isso são sinais de quem ama a Deus. Jesus diz lá em João: aquele que me ama guarda e obedece a minha palavra. Isso é palavra de Deus, é ensinamento de Deus para nós. Se você não buscar isso, se você não fizer isso, talvez Deus vai olhar e vai se entristecer, porque Ele pode ver que não está havendo um amor tão profundo, tanto por Ele quanto pelos nossos filhos. Somos nós os responsáveis por isso, de fazer isso todo dia, toda hora. Nós não podemos parar de fazer. Precisamos, igreja, precisamos viver a palavra. E esse viver da palavra de Deus é viver ali fazendo, é viver em prática, é viver com a mão na massa. E a prioridade é a nossa casa. A prioridade são os nossos filhos. A prioridade são os nossos filhos. Seus filhos eles vão se encontrar com tantos amiguinhos. As aulas para que eles já estudam já está voltando daqui a pouco.
E nessas aulas surgem muitas histórias, surgem muitos convites para as crianças. Pode surgir um quadro ali pintado também de coisas lá na sua sala de aula, na sala de aula da sua criança. Pode surgir um quadro pintado ali, e aquela pintura, ela pode não ser uma pintura que venha agradar a Deus. E uma pintura que não vai incentivar o seu filho a fazer coisas que sejam propícias ao coração de Deus. E o seu filho, ele tem que ter imunidade sobre isso. E a imunidade dele vem pelo ensinamento da palavra de Deus sobre a sua vida na sua casa. Que o seu filho amanhã ele seja um Salomão da vida, que dê testemunho de quem era seu pai, o que o seu pai fazia com ele, como ele encontrava seu pai todos os dias na sua casa. E nossos filhos têm a dizer a nosso respeito. Eu geralmente, quando eu falo de pai, eu falo do meu pai. Um homem simples, sem conhecimento, mas para mim é um exemplo, referência para mim, o qual eu tive a honra de ganhá-lo para Jesus. Esse é o nosso prazer maior. E hoje eu orava com ele, orava pelo meu pai, e eu agradeci a Deus pelos 86 anos que Deus deu ao meu pai. E eu disse: Deus, que o ano que vem, possamos estar todos juntos, novamente nessa mesa, reunidos, presente ao nosso Pai terreno. Aí me lembrava das lutas do meu pai, que meu pai fazia, trabalho muito pesado que ele enfrentava, por amor a nós, por amor a nós. Ele não tinha o ensinamento bíblico que nós temos hoje, porque ele não conhecia o Deus que nós conhecemos, mas ele tinha um ensinamento natural, de caráter, de homem de bem, de homem que sabia conduzir a casa, sabia tratar bem os filhos, nos amava e nos ama de tal maneira hoje, meu pai. Seja também assim os nossos filhos possam dizer amanhã de nós. Salomão, ele orava e ele falava das promessas de Deus para o seu pai. Ele falava das promessas, da bondade de Deus. Depois Salomão, ele diz, cumpra outra promessa no versículo de número 25, 1 Reis 8. Ele diz: agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi. Aí ele completa: Davi, o meu pai. Davi, o meu pai. Eu vejo Salomão aqui com uma alegria tão grande, um orgulho de dizer: Davi é o meu pai. Davi é o meu referencial. Você podia dizer isso do teu pai hoje? Ou pai, teus filhos, eles têm esse orgulho? Com certeza eles têm esse orgulho de te chamar de pai, de lhe apresentar como seu pai, de dizer: você é o meu exemplo, você é o meu pai. E aí ele continua: quando disseste, você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiveram cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Olha, Davi, nunca vai faltar descendente que vai se assentar no trono.
mas eles precisam andarem seguindo Deus, obedecendo a Deus, assim como Davi fez. Essa oração de Salomão, ele está dizendo: olha, o Senhor disse, Deus, se os filhos do meu pai andassem no mesmo direcionamento que ele andou com o Senhor, em obediência a ti, então não faltaria descendente para sentar no trono, não faltaria substituto para substituir o meu pai Davi. Mas se eles andassem segundo a tua vontade, Deus. Meus queridos, para que nossos filhos andem segundo a vontade de Deus, eles precisam ser muito bem ensinados, precisam ser bem preparados, bem orientados. A palavra precisa estar bem inculcada, pendurada no seu pescoço, gravada nas suas testas. Em cada canto da sua casa, eles precisam ouvir e verem a palavra de Deus sendo liberada. Precisam nos verem como homens e mulheres de oração, pessoas tementes a Deus, nos verem sempre com a palavra de Deus na mão, estudando, lendo, não perdendo tempo de buscar ao Senhor nosso Deus. Seus filhos precisam serem conduzidos por você para a casa de Deus, para eles aprenderem que é na casa de Deus onde gera a comunhão com os santos, e é nessa comunhão que gera a unidade, e é nessa unidade que eles serão abençoados. Eles precisam entender isso. Você é responsável para conduzir seus filhos na presença de Deus, e na sua caminhada de lá para cá você já vem inculcando, ministrando na mente deles. E eles já vão chegar aqui cheio da palavra, cheio do Espírito, e com a reverência. O culto está sendo conduzido, e eles estão aqui derramando unção, soprando fogo, adorando ao Senhor, se derramando na presença de Deus. Nunca queira vir sozinho sem seus filhos. Eles precisam aprender a andar na casa do Senhor, que é onde eles vão aprender mais. Lá na sua casa eles pegam a base, aqui eles vão pegar um fortalecimento, aqui eles vão atingir um outro nível de conhecimento, aqui eles vão aprender a viver em comunhão, viver em comunidade, vão aprender a viver no meio de uma sociedade que eles vão entender que é diferente da sociedade do mundo. Um povo que se cuida, um povo que teme a Deus, que anda na presença de Deus. É isso que nós temos que fazer, igreja. Hoje, mais do que ontem. Amanhã, mais do que hoje. Precisamos fazer isso. Conduza. Só você que é responsável para fazer isso. A igreja não pode fazer o que você não vai fazer. Somos nós os responsáveis por isso. E amanhã eles vão dar esse testemunho. Eles vão dizer: olha, meus pais me levavam para a igreja. Quando eles tiverem filhos, eles também vão fazer a mesma coisa, porque eles tiveram pai de referência. O ministério de paternidade foi liberado a eles. Tiveram os pais de referência que os conduzia para a presença de Deus. Eu digo que eu não tive pais espirituais quando criança, mas eu tive uma tia que foi minha mãe espiritual. E a gente, como sobrinho, ia para a casa dela, e lá nos dias de culto ela reunia e nos carregava para a igreja. E era no sítio, a igreja ficava numa distância, vamos estar aqui no centro da cidade. E naquela época a chuva era chuva com força. A lama, os atoleiros davam no meio da coxa. A gente era moleque pequeno. No inverno a gente se escondia para não ir. Ela saía procurando a gente no escuro, pegava todo mundo, enrolava a gente com um saco velho e nos levava para uma igreja, igreja presbiteriana. E a gente chegava lá parecendo uns pintos molhados, mas ficou uma semente plantada. E essa semente produziu fruto, e desse fruto me fez ser uma nova criatura.
hoje estou aqui adorando ao Senhor e também testemunhando o que a minha tia fazia por mim. E eu louvo a Deus por a vida da minha tia. Porque desde criança que a palavra foi inculcada na minha mente. Amém, igreja? Então, Salomão, ele orava aqui, ele dava testemunho sempre do seu pai, do cuidado, como Deus fazia com seu pai. E ele diz: olha, tão somente se seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, ou seja, a vontade de Deus, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi, o teu pai. Amém? Que essa palavra ela se confirme também hoje nas nossas vidas. Que o nosso culto segunda-feira seja diferente do de hoje. Que o nosso culto de quinta-feira seja diferente do de hoje. Que o nosso culto domingo seja diferente. Que nós sejamos mais sensíveis. Os nossos filhos tocados pela ministração dessa palavra em nossas casas. Que eles sejam conduzidos também para a presença do Pai. Sabemos que estamos vivendo esse tempo de pandemia, tempo de desgraça, tempo de sofrimento, tempo de tormento, tempo de medo, mas esse tempo ele há de passar em nome de Jesus. Esse tempo chegará ao fim. Também esse tempo pode ser um tratamento de Deus para com as nossas vidas, para conhecer realmente o que está no nosso coração, para que nós venhamos conhecer o que está no nosso coração, porque Deus já conhece, amém? A Bíblia diz que quando Deus queria que os homens entendessem o que tinha nos seus corações, Deus pegava eles e jogava eles lá no deserto, para que lá eles entendessem, lá eles meditassem para saber o que tinha nos seus corações. E esse é um tempo que nós precisamos saber o que tem no nosso coração, como de fato nós estamos com Deus, se estamos firmados em Deus ou não firmados realmente em Deus. Tempo de guerra, tempo de pandemia, é tempo de revelação para nossas vidas. Revelação para saber de que forma nós estamos com o Senhor nosso Deus. Tempo de revelação para saber quem de fato é de Deus. Quem de fato está firmado em Cristo e no ministério que congrega. É um tempo de revelação. E é nesse tempo que Deus ele vai preparar os guerreiros. Assim como ele preparou os guerreiros para lutar em prol de Gedeão. Esse tempo Deus está preparando um exército de guerreiros. Homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes. Pessoas que vão se preparar para dias piores que poderão surgir lá na frente. E quando surgirem os dias maus lá da frente, sem entender, Deus já falou comigo que esse dia ia acontecer. Mas também Deus já disse que é nesse dia mau que Ele vai me dar a vitória. É nesse dia mau que Deus está com você. É nesse dia mau que Deus está conosco, nos conduzindo. Por isso que os nossos filhos precisam ser fortalecidos, ensinados, porque no dia mau eles também terão fortalecimento, terão força para vencer, porque é Deus que vai dar vitória a eles. Nós precisamos buscar isso. Amém, amados? Eu queria ir mais na frente, mas o tempo não vai deixar. Nós vamos parar por aqui. Lembrando do filho pródigo. A Bíblia fala daquele filho que ele pede os seus bens, pede as suas heranças, seu pai, e o pai dá para ele a sua herança. De repente ele gasta tudo, perde tudo, se vê em um lugar deplorável, comendo vagem, parrolhas de porcos, e ele para e ele lembra que na casa do seu pai os servos do seu pai estavam se alimentando melhor do que ele naquele lugar. Ele resolve voltar.
E a Bíblia vai dizer que quando ele volta, aquele pai, ele olha e ele vê aquele filho voltando. E aquele pai, ele tem uma grande alegria naquele lugar. Alegria tal que ele manda matar boi, ele manda pegar vestes, né? Boas, as melhores vestes, ele manda preparar o banquete, e ele dá uma grande festa para aquele filho. Isso é um coração de um pai. O pai também que recebe o seu filho amado de volta. O irmão mais velho, ele se queixa. Ele se queixa porque aquela festa, porque o pai está fazendo aquilo. Se queixa que está com o pai, nunca abandonou e o pai nunca fez festa, nunca deu nada para ele. E o pai vai dizer: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Usufrui de tudo isso aí, tudo é teu. Mas esse teu irmão, ele estava morto e ele reviveu. É justo dar para ele um banquete. É justo dar para ele uma festa. Deixa eu te dizer, Deus, ele é assim com a gente. Deus é assim com a gente. O irmão, ele não tem o coração do pai. O irmão, ele é o irmão. Mas que nessa noite seja gerado o coração do pai dentro de nós. O pai que é diferente. O pai que faz a diferença. O pai que assume o papel, que assume a responsabilidade do pai. O pai que é pai. Ele abre os braços e recebe de volta o filho pródigo. Sabemos que existem filhos que dão um pouco mais de trabalho. Existem filhos que trazem um pouco mais de tristeza. Sabemos que existe mãe que ela também faz o papel do pai porque ela é só. Ela é mãe e ela é pai. É dois em um. Funciona dois em um. Não é assim? E é mais difícil para essa mãe. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Muitos virão para o Senhor teu Deus por meio dos teus filhos, o testemunho que eles irão dar a nosso respeito, por meio das nossas vidas e de como nós vivemos com o Senhor nosso Deus. Seja pai. Se você não é pai biológico, adote filhos. Adote filhos espirituais. Coloca no teu coração e diga: Deus, eu quero ser um pai. E eu vou começar sendo pai de filhos espirituais. Eu vou adotar filhos e vou conduzi-los para a tua presença. Tem muitos filhos que estão perdidos, precisando de um pai. Amém? Você pode ser esse pai. Você pode ser uma mãe espiritual. Você pode adotar alguém e conduzi-los na presença de Deus. Eu queria que a igreja, se pudesse, desse um brado de glória para o nosso Jesus. Salve de palmas para ele.